Viver. Quem não tropeça nem cai, certamente, nem vem nem vai. Deve ser alguém muito desconfiado ou se encontra imobilizado. A graça do céu não desce a esmo, só estarás bem com os outros se estiveres bem contigo mesmo. Quem constrói no terreno alheio, sem uma legal permissão, já encontrou certamente o meio de perder a sua própria construção. Se cultivares a alegria de viver, aprenderás a sorrir por prazer. Se teu sorriso é suave e profundo, é sinal de que estás bem com o mundo. Quando este estado saudável se estabelece, o homem espiritual se enriquece. Não arruines o bom humor de quem viver ao teu redor. Vive com alegria, torna-te boa companhia. Estabelece com todos paz e harmonia e verás que amanhã será um melhor dia. Dos céus ouvirás a mais bela sinfonia. Entenderás a estrela que mais brilha. Concluirás que o mundo é uma maravilha e assim o bem tomará o lugar do mal, porque a alegria é a saúde espiritual. E é todos que eu desejo neste final de ano e início do outro. Saúde espiritual. Ora bem, não sei se já tiveram a oportunidade de ver qual é o nosso tema de hoje, já esteve ali, eu já o escondi, também já foi publicado no Facebook. Relacionamentos humanos. E porquê aí relacionamentos humanos? Por norma, a gente chega a esta altura do ano e falamos a semana passada do Natal, não é? E agora faríamos um balanço do ano de 2016 ou como é que seriam as perspectivas para o ano de 2017. Não sei porquê, em tantos palestrantes, eu realmente calho ou numa ou noutra e então, olha, cansei de falar de uma coisa e falar de outra. É a realidade. Então resolvi falar de como era tema livre, relacionamentos humanos. E porquê? Porque acho que é exatamente aí que residem os nossos conflitos. Concordam comigo? Sim. Prontos. Ainda bem, então. O tema já todos nós vimos qual era, não é? Uma coisa é certa. Todos nós aqui, ou existe aqui alguém que não gosta... Melhor, pergunto de forma diferente. Existe aqui alguém que se considera livre? Podem levantar o dedo. Okay. A Eugénia considera-se livre. A minha pergunta era só esta. Diz-nos a história que o ser humano procura, não é? Seja individualmente, seja coletivamente, procura conquistar a liberdade. Apesar de achar que ainda estamos um pouco longe de atingirmos a liberdade. Porque nós estamos muitas vezes presos, não é? Aos nossos bloqueios, não é? Às nossas culpas, às nossas imperfeições. Muitas vezes estamos presos às opiniões dos outros. Concordam? Sim. Ou seja, então desde sempre o ser humano procura trabalhar estas conquistas, não é? Mas também desde sempre nós vemos estes conflitos, sejam eles pessoais, sejam eles coletivos, que podemos falar numa guerra de uma nação. E quando falamos em guerras, às vezes a gente lembra-se de, não é? São países, não é? Nações que são inimigas. No entanto, dentro das nossas próprias fronteiras também existem guerras e guerrilhas. Melhor ainda, eu diria que até dentro dos nossos lares, muitas vezes existem estes conflitos, grandes conflitos. E ainda ia mais longe, ou melhor, mais perto. Porque eu acho que o ponto de partida mesmo é mesmo este.
começa tudo aqui, na alma humana, em nós. Todos estes conflitos, não é? Que partimos de um amplo, mas eu acho que ele começa exatamente aqui no individual. Começa por cada um de nós. Então todos estes nobres ideais, porque todos nós queremos, não é? Esta liberdade, atingir esta plena, connosco próprios, ele tem sido um sonho para todos nós, que ainda não conseguimos, nem individualmente, nem coletivamente, ainda não conseguimos realizar, ou seja, em pleno, pelo menos em pleno. E nós temos, a história tem-nos mostrado que todos, até os avanços tecnológicos, até o avanço que a ciência tem dado e que efetivamente é uma realidade, não foram capazes ainda de solucionar todos estes conflitos nossos, íntimos, cá dentro, não é? Tanto é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, diz que até 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Daqui a 2 dias, estamos em 2017, para 2020, se não me falham as contas, são 3 anos. É preocupante, não é? É preocupante e não é preocupante. Porquê é que eu digo que é preocupante e porquê é que não é preocupante? Nós temos sempre que conseguir ver o lado bom da coisa. Porquê é que isto surge? Porquê é que a depressão será a doença que mais atingirá em 2020 as pessoas? O que é que está a despertar? Não é? O que é que causa estas depressões? Não é? O que é que está na base? Se calhar é o ser que não está bem com ele próprio, não é? Quando falamos numa depressão, principalmente a pessoa não está bem com ela própria. E isto tem um lado positivo, apesar de ter um lado mau, não é? Tem um lado bom, porque significa que o espírito está a acordar para outros horizontes, não é? Está-se a olhar mais para dentro de si, e olhar mais para dentro de si, olhar para a sua espiritualidade. E começa a notar que a materialidade não é a coisa mais importante, e a vida material. Mas não é por aí que vamos entrar. Então, a partir deste paradigma, não é, que parece contraditório, porque o ser humano quer a liberdade, procura a felicidade. No entanto, todos os dias há guerras, nem que sejam as interiores, os nossos conflitos, seja em casa, seja nos trabalhos, seja nos governos, seja nos países, seja no mundo inteiro, não é? Podemos nos questionar, então, o que é liberdade? Certo? O que é que efetivamente é a liberdade? Quais são os fatores que impedem de alcançar, então, esta nossa liberdade? E se a busca da liberdade tem-se dado em fontes equivocadas, ou seja, andamos a procurá-la no lugar errado, então qual é o caminho para conquistá-la? Certo? Qual é? Uma das definições mais usadas de liberdade diz assim: ser livre é fazer o que se quer na hora que tiver vontade. Tá, parece bem. Pois, não é? Bem vistas as coisas, se de facto isto é mesmo ser livre, ou se isto não será mais um mascarar do nosso próprio egoísmo. Eu fazer aquilo que quero quando tenho vontade, não é? Ora bem, na realidade também existem muitas pessoas que têm esta capacidade, não é?
a capacidade dos movimentos, até conseguem fazer tudo porque, sei lá, quem tem muito dinheiro, não é? Consegue fazer muitas mais coisas de quem é pobre, efetivamente. Coisas. No entanto, muitos deles também são prisioneiros dos seus próprios conflitos. Logo, isso não significa que uma coisa leva à outra. O caminho não será por aí. Para Sócrates, e já, se não me engano, acho que durante este mês falámos dele, acho que foi Noémia até, a liberdade, dizia ele, está quem é livre de pensar. Ou então também, quem é, quando age coerente com a sua consciência, ou seja, faz aquilo de acordo com a sua consciência. Que parece-nos básico, não é? Toda a gente, sim, claro. Mas muitas vezes nós não fazemos aquilo que nos está na consciência. Muitas vezes, muitos de nós não conseguem dizer um não a outra pessoa se lhe pede alguma coisa. Não consegue dizer que não. Mesmo que não queira fazer. Certo, não é? Já não está a ser coerente com a sua própria consciência. Não é? Então dizia ele que quem era livre no pensamento e quem agia de acordo com a sua própria consciência, esse sim seria o homem ou a mulher que consegue conquistar o seu mundo interior, não é? Aqueles que se conseguem libertar do ter para se dedicarem a ser, não é? E quantas vezes já referimos isso aqui? Muitas vezes. Não é novidade para nenhum de nós. O conhece-te a ti mesmo, não é? Que Sócrates tanto utilizava e vivenciou, onde é que ele conheceu, onde é que ele descobriu esta frase? Não é dele, mas sim este templo de Delfos, nos escritos algures naquelas pedras. Então voltamos, não é? E estas ideias do conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, hoje em dia, toda a gente fala nelas, não é? Ou seja, isto é atual. Mas porquê que é tão difícil, então? Não é? Já passou tantos anos, ainda não conseguimos pôr isto em prática. Esta ideia ainda continua válida. O pior é que continua válida e nós não a conseguimos pôr em prática, não é? Então... Quando mergulhamos em nós, entramos em depressão. Desculpa, não percebi? Quando mergulhamos em nós, O meu objetivo não é esse, era só para 2020, Eugénia. Então, nós muitas vezes, não é? Nesta correria que é o nosso dia-a-dia, vivemos meios alucinados e que ficamos muitas vezes cegos e paralisados na nossa forma de ver o mundo. Que às vezes a nossa forma de ver o mundo é apenas a nossa forma de ver o mundo. Não é a verdadeira realidade do mundo inteiro, porque cada um de nós tem a sua forma de ver o mundo, não é? E eu pergunto, diga lá. mas há um padrão. Há um padrão? Um padrão. Eu tinha um professor que era o padrão, diga lá. Até deves saber mais. Diga lá, estou a brincar consigo. Rápido. Há um padrão de vida, porque, portanto, a gente vê a vida de forma como a gente vê, nem sempre. Porque tem que haver, há umas regras, ok? Há um padrão que nós, independentemente de estar a ver aquilo, muitas vezes fugimos daquele padrão. Portanto, há um padrão que também nos orienta para que Então, realmente Você disse que acabámos de fugir a um padrão que nos orienta, mas nós às vezes fugimos dele. não fugimos. Nós é que não aceitamos, nós é que não queremos porque não nos convém. Prontos, Ok? e temos esse direito. Se eu lhe disser, temos o direito, por isso se chama ser livre. Sociedade Ser global. livre é exatamente isso. É poder errar. Isso chama-se liberdade. E só fazermos as coisas e interiorizarmos quando nós estivermos no próprio tempo. Por isso é que nós só adquirimos conhecimento quando queremos. Não é pelo outro nos dizer, não adianta. Não é? Isso chama-se ser liberdade. Existem efetivamente regras, não é? Mas não queria entrar por aí, porque poderíamos falar em Deus, não é?
E poderemos falar nas leis divinas que servem não como o padrão que temos que, mas como guias, como separadores centrais que estão a ver nas estradas, nas autoestradas, que estão ali, de lado, como proteção, não como obrigação. Mas não era por aí que eu queria ir. Eu queria era... Então, como é que o Espiritismo, obviamente, que estamos aqui numa casa espírita, nos auxilia para esta dita liberdade? Não é? Ainda mais, pergunto, mas o que é que isto tem a ver com o tema? Que era relacionamentos humanos. Tem tudo a ver. Tudo tem a ver com tudo, tudo está interligado com tudo e podemos pegar num único ponto e fazer uma trajetória ligá-la com qualquer outro da doutrina espírita. Só assim ele pode servir de ferramenta para nos auxiliar no nosso dia-a-dia. E mais ainda, digo que tanto o Espiritismo como os relacionamentos humanos, tudo tem a ver com a forma como nós comunicamos. Que coisa branquinha! Ali está mais bonito. A nossa palestra hoje vamos dividi-la em dois, que é como é que comunicamos o quê? Falarmos em conflitos, certo? Como comunicamos? Conosco, cada um, e com os outros. Porque os nossos conflitos estão aí. Ou estão connosco próprios, não é? Ou estão com os outros. Ou estão só comigo e não com os outros, ou estão comigo e com os outros, ou só está com os outros e não está comigo. Não é? Passa por aí. E dentro de cada um, destacamos ali apenas na parte do eu, o autoconhecimento e a autoestima, do outro a parte familiar, não é? O relacionamento familiar, o relacionamento conjugal e o relacionamento social. Vai ser longa a coisa. Espero que valha a pena. Como base é assim, vai ser longa, mas vai ser tudo muito superficial, porque eu tenho aqui 2 livros que consegui trazer e misturar. Um que não é espírita e outro que é espírita. E como é que conseguimos meter uma coisa na outra? Simples, é básico. Falamos de seres humanos, falamos de pessoas. Seja a versão materialista, seja a espiritualista, a essência é a mesma. Certo? É fácil. E cruza perfeitamente. E vocês vão ver que mesmo quando estivermos a falar na parte do livro, que é de um autor que fala de comunicação, nem é propriamente espírita, vocês vão ver e vão interligar que no espiritismo nós dizemos a mesma coisa. Qual era o primeiro? Autoconhecimento. Todos atentos. Autoconhecimento. Nós falamos imenso do autoconhecimento, não é? Por alguma razão será. Se falamos em conflitos e se os queremos resolver, seja com os outros, seja connosco, há que arregaçar as mangas, porque nós temos que descobrir onde é que está a causa, e a causa está em nós. Se está em nós, temos que nos preocupar em trabalhar o quê? Conhecer-nos, não é? Vamos ver o porquê. O porquê que eu não estou bem? O porquê que eu estou sempre arreliado com este ou com aquele? Não é? Apesar das dificuldades, é fascinante a gente dedicar-se a nós próprios, não é? Há muitas coisas a descobrir. Tomar consciência das nossas capacidades, tomar consciência das nossas limitações. Uma pessoa que se conhece mais facilmente chega a quais são os seus pontos fracos e a quais são os seus pontos fortes, não é? E uma das formas de conseguir isso é através da autoanálise. Vamos-nos olhar ao espelho. É um bom exercício, olharmos ao espelho. Olharmos-nos ao espelho para quê? Vamos examinar quais são as nossas atitudes, quais são os nossos comportamentos, quais são as nossas ideias, não é? Os nossos sentimentos.
Quais são os nossos gostos, as nossas repulsas, os nossos desejos, as nossas frustrações. Vamos procurar saber e explorar quais são as nossas esperanças, os nossos receios, os nossos amores, os nossos ódios, não é? E fazendo estas próprias questões ali ao espelho, vamos descobrir mais sobre nós. Logicamente que não há nenhum rigor científico numa autoanálise, porque ninguém se consegue observar a si próprio e ser muito rigoroso. É muito mais fácil fazê-lo no outro do que fazer só nós próprios. Mas, com algum esforço e alguma honestidade, obviamente, não é? Porque o beneficiado primário somos nós. Nós queremos nos conhecer. Porquê que eu sinto raiva daquela pessoa? Apetecia-me esganá-la, não é? Porquê que o meu chefe tira-me do sério, não é? Ou lá em casa, porquê que o meu marido, de vez em quando, ai que vontade de lhe atirar com um prato à testa. Sério? O objetivo é nós compreendermos como somos, aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, como é que agimos, não é? Esse é que é o verdadeiro objetivo. Que tipo de pessoa sou? Não é? Se sou impulsivo, se sou uma pessoa calma, se sou uma pessoa insegura, se sou uma pessoa autoconfiante, se sou reservado ou se sou comunicativo, se sou agressivo ou se sou dialogante, se sou individualista ou solidário, mais competitivo ou cooperante, pessimista ou otimista. Se calhar somos muitas vezes uma coisa e outra, não é? É verdade. Então, em determinadas situações, tipo na família, no trabalho, na escola, nos nossos tempos livres, passamos um pouco por elas. Mas, ao fim de alguns anos, a gente sabe que umas vão se destacar mais do que outras, não é? Umas ressaltam à vista. E é isso que nos torna seres especiais. E é isso que nos torna individualizados. E é isso que nos torna seres únicos. Porque não há ninguém igual a ninguém. Não é? Quando olhamos para nós com relação aos outros, há uma preocupação que devemos ter, que é as comparações, não é? Que nós gostamos muito de fazer comparações, eu e o outro, mas aquele é assim e eu sou assado. E é preciso ter cuidado com as comparações, porque elas em excesso podem levar a complexos de inferioridade ou complexos de superioridade. E na autoanálise não deve servir para alimentar estes nossos complexos, porque eles já existem muitas vezes e nós não os queremos alimentar. Nós queremos conhecer-nos melhor para lidarmos melhor connosco. E esse é o objetivo da autoanálise. Um outro aspecto, e que as ideias fiquem, porque vão ser só tópicos mesmo, importante, este foi o da autoanálise. Nós nos analisarmos como somos como pessoas e como reagimos durante determinadas situações. Um outro aspecto importante é a opinião dos outros. A opinião que os outros têm sobre nós, não é? Obviamente. Nós queremos recolher informação. É esse o objetivo. Então procuremos saber, não é, aspectos que muitas vezes nós não conhecemos de nós próprios. Devemos escutar com atenção a opinião dos outros. Há momentos que até se torna útil fazer perguntas. Não é uma tarefa muito utilizada. E porquê que não é uma tarefa muito utilizada? Porque ela vai mexer exatamente num dos nossos calcanhares de Aquiles, que é o nosso orgulho. Não é? Ainda não estamos muito habituados a ouvir críticas. Mas eu também digo uma ressalva. Se nós estivermos com esta postura de análise, vamos ver que vai ser mais fácil até
em receber as críticas, porque estamos com essa postura. No entanto, não nos vamos julgar pelo que os outros dizem, porque os outros conhecem o que é de nós. Um bocadinho só, certo? O que nos interessa é recolher o máximo de informação, né? e de preferência na família, no trabalho, em ambientes distintos, porque as pessoas vão ter opiniões de nós de forma diferente, obviamente. Colher as opiniões. Nós vamos estar mais ou menos entre quê? Vamos ter aquelas opiniões simpáticas, regra geral, os amigos gostam muito de nos fazer os elogios, e do outro lado estarão as opiniões não tão simpáticas, mais duras, e nós estaremos algures aqui no meio destas opiniões. O modo como os outros reagem relativamente a nós funciona como um espelho, não é? E nós conseguimos, do género, aqui com o Alex, eu acho que ele deve-me achar uma pessoa muito simpática, porque ele está sempre a rir comigo. Um exemplo, não é? Eu consigo retirar dele, não é? Porque se ele não me achasse se me achasse antipática, eu não sorria tanto para mim, de certeza. Digo eu faria isso. Se calhar a Júlia, não é? Já me deve achar mais antipática, já não sorri tanto para mim, não sei, eu devo deixar ser assim mais snob, não é, Júlia? Então, pronto. Ou seja, eu no outro consigo, se estiver atenta, retirar o que é que o outro pode achar. Muitas vezes estarmos enganados também, não é? E porque não sabemos o que é que vai na cabeça do outro, não é? E ela até nem me acha nada e está aí na dela, e o Alex é um malandro que ele mostra uma cara e é outra. Também. Depois é tudo, temos que analisar todas estas situações. Sim. O Alex vai continuar a rir-se para ti. Ainda bem. A Júlia vai começar a rir-se mais. Exatamente. Porque ninguém vê exatamente todas as dimensões da nossa personalidade. Nem nós próprios. Há aqui 2 psicólogos, que eu não decorei o nome, mas que inventaram esta coisa, a janela, Juari. Luft e Ingram, para analisar a comunicação intrapessoal. E o que é que nos diz esta janela? É básico. Estamos a analisar a nós, não é? Cada um analisa-se a si. Então, quando há uma determinada característica que é conhecida por nós, cada um de nós, e que é conhecida pelos outros, nós apelidamos de eu aberto. Porque é conhecida de toda. Esta característica é uma característica minha, eu sou vaidosa, eu sei que sou vaidosa, vocês todos sabem que eu sou vaidosa. Conhecida por mim e pelo outro. Quando é uma característica em que eu não conheço, mas os outros conhecem, nós apelidamos do eu cego. É como o avestruz que mete a cabecinha debaixo da areia para não ver. Todos vocês sabem que eu sou mais vaidosa, mas eu, vaidosa, não. Eu só passo 1 hora de manhã para me maquiar. Mas isso não é ser vaidade, certo? O eu cego. Eu não concordo com que toda a gente diz uma coisa, mas eu não sou assim. No eu secreto é o quê? É conhecido, é uma característica conhecida minha, mas que os outros não conhecem. O eu secreto. Por fim, temos uma característica que nem eu conheço e nem os outros conhecem. E como é que ligamos aqui rapidamente com o espiritismo? Algum de vocês sabe o que foi numa vida passada? Às vezes até podiam saber, eu podia, não é? Mas eu também não estava a perguntar para querer saber, não é? Nenhum de nós sabe. Mas eu também não sei o que fui, não é? Aqui é aquele verdadeiro iceberg, não é? Que está para aquela partezinha escondida, que é enorme, que ninguém conhece. É desconhecido meu, porque eu não me lembro do que fui, mas também é desconhecido da maioria, de todas as outras pessoas que estão. É um exemplo, não é? E todas estas situações, no dia-a-dia, nós percorremos todas estas máscaras. Todas elas, não é? E convém nós estarmos atentos
Quando é que sou eu aberto, eu cego, eu secreto ou eu desconhecido? Não é? Quando é que estamos em cada uma delas? Cada pessoa deve aprofundar o conhecimento de si mesmo, não é? Deve se dedicar a descobrir as suas aptidões, descobrir as suas potencialidades. Só assim vai ter mais hipóteses de se fortalecer como pessoa, não é? Ser uma pessoa mais confiante, ser uma pessoa mais segura. E por falar em segurança, o segundo tópico, a autoestima, que é outro calcanhar de Aquiles. Se calhar muitas pessoas até acham que têm uma boa autoestima e se calhar não têm nada. Ou seja, para sermos felizes, nós temos que aprender a viver com as outras pessoas, certo? É verdade. Mas antes temos que aprender a viver connosco próprios, que é muito mais importante ainda, não é? Porque eu sou a minha única companhia e desta companhia eu não posso... Olha, ficas em casa hoje, não é? Não podemos, nós carregamos-nos 24 horas por dia. Nós temos que aprender a gostar de nós, como somos, não é? E a autoestima, ela não é o egoísmo. Não é. Quem gosta de si, cultiva relações com os outros mais saudáveis. É mais fácil, não é? Porque está disponível. Está disponível para si, está disponível para os outros também. Um dos aspectos importantes na autoestima é a autoaceitação, não é? Muitas vezes, se calhar, fazemos aquela careta ali com o espelho. Não gostamos muito, não é? Mas há muitas vantagens em admitirmos as nossas fraquezas, aceitarmos-nos como o imperfeito que somos, porque nós sabemos que somos espíritos imperfeitos e que estamos neste planeta e que há tanto sofrimento neste planeta, não é? Porque ainda somos imperfeitos, porque ainda não sabemos fazer melhor, porque ainda não sabemos amar devidamente a nós e ao outro, não é? Mas para isso é que estamos cá, para aprender. Quando somos humildes, quando somos autênticos, quando não escondemos as nossas limitações, quando não fingimos as nossas capacidades, os outros têm tendência a aproximarem-se mais de nós, não é? Muitas vezes o fato de confessarmos as nossas faltas ajuda, não é? Ajuda a equilibrarmos-nos, ajuda o fato de nos conseguirmos respeitar mais também, não é? No entanto, e aqui é importante referirmos isto, a autocrítica, não é? Devemos ser críticos connosco, mas não devemos nos criticar em excesso. Porque o fato de nos criticarmos em excesso leva-nos a atitudes destrutivas. Ou seja, já estamos a perder muita energia a culpar-nos. E esse não é o caminho. Uma pessoa com a sua autoestima equilibrada respeita-se, não é? E também aprende a respeitar os outros e a aceitar os outros. E foi assim que muitas das pessoas que nós conhecemos, que sejam famosas, não famosas só da televisão, não é? Mas famosas por qualquer género, seja um escritor, seja um atleta, não é? Eles certamente não desperdiçam o tempo a lamentar os seus pontos fracos, não é? Mas investem as suas energias nos seus pontos fortes. E podemos olhar à nossa volta, não é? E temos N de pessoas. Nós até temos pessoas com limitações físicas que conseguem superar-se, não é? Nós só temos é que abrir os olhos e ver. Existem tantos casos destes. Porquê? Porque elas acreditaram nelas próprias, investiram nelas. Quando aceitamos como somos, é mais facilmente também depois aceitarmos o outro como ele é. É verdade que todos nós gostamos que os outros gostem de nós, não é? Que mostrem o seu apreço. Todos nós gostamos. Que gostem das nossas ideias, que gostem dos nossos trabalhos, certo? É saboroso. Quem é que não gosta de receber um elogio?
Reforça ali a nossa autoestima, certo? Todos nós gostamos. Uma coisa é certa, nós não podemos ficar dependente dos elogios que vêm de fora, porque eles podem não vir, não é? O sol de pouca dura. Então o que é que nós temos que aprender a fazer? Nós temos que aprender a valorizar os nossos esforços, não é? Os nossos sucessos. Uma das coisas que às vezes caímos neste erro, não é? Para parecermos boas pessoas, dizemos muito bem dos outros, não é? A Marisa é uma excelente pessoa, o Alex é uma excelente pessoa, a Eugênia é uma excelente pessoa, e eu, quem me dera ser como eles, não é? Eu não valho nada, sou uma preguiçosa, não trabalho, eu isto. Ou seja, não é sabedoria nenhuma dizer bem dos outros e dizer mal de mim. Não é sabedoria nenhuma. É mais uma armadilha, não é? Porque isto não é saudável. Está-me a roubar imensa energia o facto de me estar sempre a deitar para baixo. Estamos focados na autoestima, não é? Então, se alguém faz o melhor que sabe, que pode, tem razões para orgulhar-se do seu próprio esforço, certo? Esforçou-se, fez alguma coisa. Ainda que não alcance aquilo que esperava, não é? É que temos de deixar esta salvaguarda. Nem sempre que a gente se esforce, a gente consegue atingir aquilo que quer. E para não cairmos em frustrações, nós temos de estar de salvaguarda que as coisas podem não correr como a gente espera. Mas eu fiz a minha parte, eu esforcei-me. Não é? Errar não é vergonhoso. Não é? Tentativas e erros fazem parte da nossa vida. O objetivo é tentar, se não conseguir, tento novamente. E quem não comete erros não faz progressos. Uma outra dica, e esta é interessante, é o relativizar as críticas. Falávamos, não é, em pedir opiniões às pessoas sobre nós, do outro lado, não era? E temos que saber gerir isto, o relativizar as críticas. Deixa-me lá ver onde é que eu ando. Ok. Todos nós somos vulneráveis, uns mais do que outros, não é? Há palavras e há gestos que nos magoam, não é? Quando ditas por pessoas que amamos, aquilo parece um problemão. E acontece exatamente isso. Nós às vezes sofremos mais porque damos demasiada importância às coisas, não é? Ou seja, fazemos a tempestade no copo d'água. Todos nós. Então a autoestima que vimos a falar, ela é o nosso porto de abrigo, não é? Contra a tempestade das críticas. Ela é o escudo emocional que nós temos, que nos protege contra a ingratidão e contra a ofensa. Que não é nada fácil, não é? O que é que importa que a outra pessoa nos desvalorize se nós sabemos qual é o nosso real valor? Não é? Se eu estou certa que a outra pessoa, ela está a analisar uma Betina, mas aquela Betina que ela está a dizer não sou eu, nem de longe nem de perto. Se eu estou segura de que não é verdade, aquela ingratidão ou aquela ofensa não me pode atingir. O outro é responsável por aquilo que ele diz, mas eu sou responsável por reagir, não é? Como é que vou reagir? O outro é responsável, a crítica é do outro, mas a reação é minha. E da preferência que seja uma ação pensada, não é? Porque às vezes quando é reação, a coisa sai um bocado, entorna-se o caldo novamente. Isto é o relativizar a crítica, não darmos demasiada importância a determinadas coisas. Como que subirmos ao topo da montanha, não é? E lá de cima analisarmos devidamente o problema. Vale a pena eu chatear-me mesmo por causa disto? Vale a pena, é quase sempre aquela questão do ter razão ou ser feliz. O que é que eu quero, não é? Ou zangar-me e levar a razão comigo às costas, ou ficar serena, ok, leva lá a bicicleta, mas fico tranquila e bem.
um outro aspecto é o aceitar o inevitável. E gosto particularmente desta frase. Só não a pus entre aspas, estou a olhar para ela e que devia ter posto. E pôr ali o autor também. Perdoa-me o autor. Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. O que importa é que a gente vá, não é que a gente tente, que a gente insista. Isso é que é importante. Obviamente que há situações da vida que nós não vamos conseguir controlar, não é? Que nós não podemos contornar uma catástrofe, não é? Há acidentes na nossa vida, há doenças na nossa vida, certo? Na relação com o nosso semelhante, a coisa passa-se mais ou menos assim também. É inevitável nós cruzarmos-nos durante esta nossa etapa aqui na Terra com pessoas que vão ser egoístas, nós também o somos. Agressivas, não é? Não que nós sejamos impecáveis, também o somos. Só por aí nós já devemos saber lidar com a situação de outra forma. Mas que muitas vezes até parece que se sentem felizes só por nos atacar, não é? Nós até estamos no nosso canto. Diz-se que a maledicência é uma arma dos fracos, não é? Já diziam Séneca, um pensador e estadista romano, e é interessante esta frase dele, que as pessoas dividem-se em dois grupos. Há aquelas que vão à frente e que fazem alguma coisa e aquelas que seguem atrás a criticar. Nós só temos que saber onde é que nos queremos colocar, não é? Se é aqueles que fazem alguma coisa, claro que vão errar, não é? Os outros que vão atrás, se calhar não erram nada, o maior erro deles é o criticar, não fazem nenhum, não é? Mas é o principal erro, é o único se calhar, mas não fazem nada, não evoluem, não aprendem. Eu acho que nós queremos nos situar nos que fazem, não é? Que erram, mas a gente continua. Obviamente que não conseguimos mudar as outras pessoas, certo? Isso não conseguimos. Ninguém agrada a toda a gente, não é? Não conseguimos agradar a gregos e a troianos. Os ditados são mais do que certos. Quando a crítica é destrutiva e vem de pessoas mesquinhas, de pessoas sem qualquer autoridade moral, nem vale a pena a gente gastar o nosso tempo a perder com respostas. Muitas vezes o silêncio acaba por ser a melhor resposta. No entanto, quando há críticas construtivas, e aí sim fazem algum efeito, para já é indispensável que tanto na amizade como no amor, a crítica seja sempre esta, não é? Seja construtiva, seja uma crítica com amor, com vontade do que o outro melhore, com boas intenções. Isso todos nós sabemos, não é? Quem nos diz a verdade e que nos quer ver a crescer merece a nossa gratidão, não é? E é importante esta crítica construtiva porque, principalmente para nós que somos amigos de alguém, não é para os nossos amigos, é para nós que somos amigos de alguém, que muitas vezes nos acanhamos, não é? De com carinho e de com vontade de ajudar o outro, não é? Não façamos as ditas críticas no momento certo que às vezes o outro pode necessitar ouvir. Muitas vezes não o fazemos por medo de achar que o outro não vai aceitar e vamos perder a amizade. Só basta saber o que é mais importante. Costuma-se dizer que é fazer a nossa parte. E eu faço temos é que saber dizer as coisas. Depois há de competir ao outro nosso amigo, não é? Como é que vai agir? E às vezes falhamos aí, não é? Porque até vemos o amigo ou o familiar a agir não tão bem e às vezes para não criarmos complicações, ou se calhar para nós não criarmos complicação para nós, deixamos de agir. Obviamente que estamos no nosso direito, sem dúvida. Sempre isso. Chegamos à outra parte, não é? Vimos o eu, vamos agora ao outro. O relacionamento familiar. Quando
toca aqui, o relacionamento entre as criaturas, ele é necessário para quê? Ele é necessário para tornar uma convivência mais saudável entre nós, não é? Isto é milenar. O ser humano agrega-se, nem é só o ser humano, porque até nos animais nós vemos isso, eles unem-se, não é? Para em conjunto conseguirem sobreviver melhor. O verdadeiro desafio do relacionamento é o quê? Ele é um gigante convite ao amor. Eu vou-vos contar uma fábula. Conta uma fábula antiga já que remonta à era glacial, dos porcos-espinhos. Vocês conhecem? Conhecem os porcos-espinhos? Então eles sentiam-se ameaçados da sua destruição pelo frio que se fazia por toda a parte. Então eles, por instinto, uniram-se uns aos outros, não é? Para eles juntinhos faziam mais calor e protegiam-se uns aos outros. Só que eles eram porcos-espinhos, lembram-se? Se juntaram-se demais e ao juntarem-se demais, o que é que aconteceu? Picavam-se uns aos outros. Ao picarem-se uns aos outros, houve uns, caramba, fugiram-se, afastaram-se, não é? E o que é que eles viram? Que aqueles que se afastaram demais morreram com o frio. Os que sobreviveram, finórios, então nós temos que ver duas coisas. Nós podemos nos juntar, mas mantermos a nossa distância, de forma a não nos picarmos uns aos outros. Não é? E foi o que aconteceu. E eles sobreviveram a essa catástrofe do clima, juntos devidamente para se unirem, porque precisavam do calor uns dos outros, mas não suficientemente para não se picarem devido aos espinhos deles. Possamos fazer uma analogia para a nossa vida, o que é que isto significa, não é? É uma lição para a feliz convivência. Os outros que se afastaram morreram, não é? Ou seja, para termos um relacionamento produtivo, nós precisamos respeitar uns aos outros. Temos que valorizar a sua privacidade no outro, o seu sentimento. Temos que valorizar as suas conquistas, os seus prejuízos, não é? O outro com o qual convivemos, neste tópico é o familiar. Cada um que vive lá em casa tem a sua realidade pessoal. E ela não é mais importante que a minha, não é? Todas as realidades de cada um de nós são importantes. E é exatamente na família, não é? A família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano. É fundamental. No meio de cada família, não é? Os elementos conhecem-se. É aí que as pessoas se relacionam. Nós até conseguimos disfarçar mais ou menos, somos meio polidos, as nossas atitudes lá no trabalho, às vezes, quando nos salta mesmo a tampa, não é? Mas quando estamos em casa, é quando nós somos o mais transparente, não é? É muitos anos, são muitas horas, nós somos exatamente aquilo que somos, nós não disfarçamos os nossos valores. Muitas vezes, vemos as famílias, umas pessoas são aceitas, outros são repudiados, não é? Porque é que nem em todas as famílias as coisas correm muito bem? Porque nós, lembram-se daquela última janela? O desconhecido, não é? E esse desconhecido que cada um de nós tem, que não sabe porquê, mas que sente, que vem de outras vidas muitas passadas. E daí, em muitas vezes, nas famílias, se nós nos encontramos, ou em famílias afins, ou em famílias antipáticas, para quê? Para romper com estes laços do egoísmo. Para quê? Para procurarmos a fraternidade, para procurarmos a solidariedade entre nós. E muitas vezes não acontece à primeira, não é? E passamos uma vida inteira em que não conseguimos esta ligação. E então temos os espíritos antipáticos, que se reúnem entre si, não é? Pelos laços do sangue, para resgatarem, para corrigirmos, não é?
para corrigirmos certos transtornos de um passado, unimos-nos em família para corrigirmos isto. Daí ser importante e daí ser o Espiritismo uma ferramenta, porque justifica, não é? Porque é que determinado pai até gosta mais de um filho do que do outro? Porque o sentimento, não é? Não se escolhe, sente-se. Porque é uma afinidade com aquele espírito que já vem de trás, que já vêm juntos há muitas encarnações. Não é? Então é afim com ele. E com o outro não, porque se calhar até é um elemento novo. Mas estamos a ter a oportunidade de criar laços também com este, certo? E outros transtornos, não podemos falar aqui deles todos. Mas toda a gente reconhece certamente isto, as afinidades entre as pessoas, dentro das nossas casas. E que às vezes é muito difícil para um pai, não é? Eu digo um pai, não, posso ser um filho, ou gosta mais da mãe ou gosta mais do pai. A afinidade é igual. Não é? E explicar isto, e às vezes eu digo até mais que do pai para os filhos do que às vezes dos filhos para os pais. Acho que se calhar os pais sentem-se mais culpados de gostarem mais de um filho do que se calhar do outro, não é? Do género, como é que é possível? Devia de gostar deles exatamente igual. A explicação está mesmo aí. É o sentimento, é o que já vem de trás e que nós não conhecemos, não é? E temos as famílias afins, não é? Que se dão relativamente bem, que se vê que há harmonia, que vêm solidificar os laços da fraternidade, que vêm crescer todos em conjunto, que, não é? Ampliando os horizontes do afeto, não é? E o afeto aqui é uma palavra muito importante, não é? Afeto. O espírito está numa de, como diz o título do livro, o despertar do espírito. Não é? Nós estamos a despertar para as questões da afetividade, da solidariedade, do amor, da amizade, da verdadeira amizade. Então, podemos dizer que só há legítimo relacionamento, ou seja, um relacionamento saudável, por assim dizer, não é? Quando as pessoas que habitam numa mesma casa, mesmo contra a ideia dela, ela seja capaz, não é? De, pela coletividade, dar a mão ou dar menos importância à sua opinião, pelo bem de todos, não é? Isso sim será deixarmos o egoísmo de lado e dedicarmos ao altruísmo. A minha ideia é esta, mas lá em casa o pai, a mãe e os outros todos acham que não. Então eu abdico da minha ideia, não é? Pelo bem de todos. Isso custa às vezes dar esse braço a torcer. Nos relacionamentos agressivos que há, que em muitas famílias que surgem, este conflito recíproco muitas vezes ele surge porquê? Porque as pessoas não se conseguem amar. Não conseguindo amar e não se sentindo amadas, elas reagem, como aos porcos espinhos, não é? Fugiam, afastavam-se. É exatamente igual, as pessoas reagem umas contra as outras, deixando transparecer muitas vezes a mágoa, os ressentimentos, que nem sabem muito bem o porquê que sentem uns dos outros. Mas dizemos que quando morre a emoção do amor e quando dá lugar à indiferença, que às vezes em muitos lares acontece, não é? Torna-se difícil e este relacionamento saudável que nós estamos aqui a falar e a querer passar. Um outro será o conjugal. Obviamente aqui em todas as vertentes, sem qualquer género de preconceito, não é? Qualquer que ele seja, porque vamos falar de um relacionamento com o outro. Se calhar até poderia vir antes da família, não é? Primeiro, as pessoas encontram-se, depois é que criam família. Mas é indiferente. Os relacionamentos de qualquer natureza, não é? Dependem sempre do nível de consciência daqueles que estão envolvidos. Não é? Ou não estamos conscientes naquele relacionamento em que estamos. Porque há muitas pessoas que fazem as coisas de uma forma inconsciente. Nem param para pensar, certo? Então, quanto mais maturidade, mais facilidade há no relacionamento e mais afinidade haverá no relacionamento também.
seja neste, seja nos outros todos. Quando se trata de um relacionamento que apenas envolve a comunhão sexual ou outros géneros de prazer, desejos de posse, a convivência tende a perder o encanto inicial, não é? Dando lugar, muitas vezes, a um futuro desinteresse, não é? Dando lugar a ressentimentos, dando lugar a ódios, a mágoas e vinganças, porque basta nos ligar ao telejornal e o que é que nós vemos? Marido mata 3 mulheres, mata os filhos, o filho mata a mãe, mata este, mata aquele, não é? Nós vemos isso todos os dias. É daqui que estamos a falar, não é? É destes ressentimentos que se criam. Qualquer tipo de relacionamento, o que é que deve ter por base? Sempre a amizade, não é? A amizade, o sentimento honesto, sem que haja predominância da minha vontade sobre a vontade do outro. As nossas vontades são importantes. A necessidade, o facto de nós termos que conviver uns com os outros, não é? A amizade acaba por ter um papel fundamental. Porquê? Porque ela abre espaços, não é? A que nós consigamos identificar aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, mas aquilo que o outro quer e aquilo que o outro precisa também, não é? E só com uma compreensão dos direitos do outro, que também o tenha, é que prevalece aqui uma normativa para um relacionamento ser saudável. Caso contrário, o que é que surge? Surgem imposições infantis do egocentrismo, surgem chantagens emocionais, não é? Surgem pieguismos desagradáveis. E quando surge isto tudo, os relacionamentos não são saudáveis, não é? As pessoas cansam-se umas das outras. Não há amizade, não há amor. É certo que nos dias de hoje não há nenhum relacionamento que seja ao céu. Obviamente, não é? Quando temos todos, nós trabalhamos, há filhos para cuidar, muitas vezes há outros familiares ao encargo, não é? Compete então a este casal arranjar o seu tempo, porque acaba por ser os guias, os orientadores de todos os outros e o apoio de todos os outros, arranjar espaço para si, arranjar tempo para os seus diálogos saudáveis, para construírem e caminharem de ideias mais ou menos interligadas, de forma a manter uma união saudável. Quanto à fidelidade, no relacionamento parece-me óbvio, mas tenho que referir aqui, não é? Que demonstra autenticidade no sentimento, a fidelidade, que compete a ambos. Nunca fica mal dizer. Quando se apresentam falsas necessidades, não é? De novas experiências, diz-nos Joana de Ângeles no livro, e ela é muito direta, o que é que se denotam? Denotam-se aí transtornos emocionais, denota inseguranças psicológicas, debilidade de caráter, agora estamos a falar da infidelidade, certo? Futilidade perante a vida. É sempre um sinal de desequilíbrio emocional e é sempre um sinal de primarismo moral. Ponto. Mas, muitas vezes, todos estes conflitos, muitas vezes surgem por quê? Surgem por castrações psicológicas, heranças de sentimentos de passado, de culpa, não é? De pecado, é pecado isto, é pecado aquilo, não é? Tudo isto vem connosco, não é? Vem das existências anteriores, vem connosco. Nós não conseguimos simplesmente purgar só porque queremos. Então tem perturbado mais a humanidade do que às vezes as ditas guerras que ocorrem. A afetividade dela denota um avanço no processo emocional, muito importante. Então todo o relacionamento conjugal, ele com o seu parceiro, não é? Tem que ser um investimento que eu faça, um investimento a nível emocional, não é? Correndo o risco de eu investir e não ser efetivamente recompensada, se é que posso dizer recompensada pelo outro lado, ou seja, mas isso ocorre em tudo na vida, não é? Eu posso me dedicar a uma situação e no final não obter resultado positivo.
E no relacionamento é exatamente a mesma coisa. Mas todos os resultados são ótimos. O que é que fica? Fica o aprendizado. Do que é que eu aprendi, mesmo nesta experiência que correu mal, o que é que eu aprendi? Que me vai ajudar numa próxima a não cometer os meus erros. Não é? Porque eu tenho os meus, os outros têm os outros, nós podemos corrigir os meus, não posso corrigir os dos outros. Não é? E tentar fazer melhor de uma próxima vez. Que é o relacionamento social. Então, nós estaremos aptos, não é, a lidar com os outros depois de superarmos o relacionamento familiar, depois de superarmos o relacionamento conjugal, estaremos mais aptos para alargar as nossas abrangências, não é? E vivermos neste mundo agitado de interesses, porque cada um há de ter o seu interesse. E como cada um tem o seu interesse e muitas vezes estão desalinhados com os meus interesses, há conflito, não é? E os relacionamentos sociais são importantíssimos para o ser humano, não é? Quem não se relaciona no mundo acaba por se perturbar. A lei de sociedade, que está no nosso livro dos Espíritos, que acaba por ser que é uma lei natural, ela existe por alguma razão, não é? Porque nós somos um ser que vive em sociedade. De outra forma não conseguimos viver. E se temos progresso, ele existe exatamente por esta união em sociedade, em que cada um contribui, não é, com alguma coisa de útil. O ser humano, quando compreende que faz parte deste todo, não é, e que está envolvido neste todo e se dedica a ser útil e a ser parte ativa deste todo, vai ser muito mais fácil para ele o relacionamento com o outro. Cada um de nós tem alguma coisa a oferecer a este mundo, não é? A esta convivência social. Todos nós somos importantes, todos nós temos a nossa tarefa. Quando muitas vezes há imposições por parte de outro, muitas vezes por capricho, todas estas situações levam a que haja uma sociedade equilibrada, ou seja, bem formada. Muitos dominadores, muitos poderosos, por assim dizer, aqueles que impõem, também reconhecemos que eles são mais temidos do que propriamente amados, não é? Mas ainda estamos neste ponto, mas para lá essa situação vai se inverter. Logo, admitamos a nossa fragilidade, a nossa humanidade, compreendamos a necessidade do outro faz na nossa vida, do outro faz no mundo, e então estaremos mais preparados para uma convivência feliz uns com os outros. Quando as coisas não correm assim, quando há desencontros nos relacionamentos, uma coisa é importante, não é atirar a culpa aos outros. As coisas não funcionam por causa do outro. Não. As coisas não funcionam por nossa causa. E cada um tem a sua parte. E isso é importante nós identificarmos os interesses na questão. E todos temos. Depois de vermos todas estas abrangências do eu, porque estamos em cima do tempo, do eu, do outro, alguém quer deixar alguma dica, alguém quer fazer algum comentário? Só porque eu agora já só tenho a conclusão. Eu queria fazer um comentário. Diga. Força. Você, como é que é dizer, explica as coisas maravilhosamente. Ótimo. Isso é o que importa. É a parte mais importante. É que a mensagem passe daqui para aí, não é? Essa é a parte mais importante. Tem o dom de conseguir explicar e... Que fico feliz. Obrigada. Eu é que agradeço. Fico muito feliz por esse comentário. Mais alguém? Foi útil, é útil. Deixamos um ano de 2016, não é? Porque no ano de 2016 nós já não vamos poder fazer muito, não é? O ano já está no final. Podemos sempre fazer para 2017, não é? Podemos fazer muita coisa. E principalmente que não queiramos chegar ao ano de 2020, não é? E depararmos com aquela situação não é? Que a depressão é o que mais atinge.
quando a origem está nestes conflitos que nós falamos aqui todos hoje, não é? Mas também é preciso muita força para a gente também tentar ajudar ou a ver ou saber viver no meio de tanta, pronto, de muita ignorância. Por isso é que o Espiritismo era aquela ferramenta que eu dizia, não é? Porque temos que ter a noção, no meio de tanta ignorância como diz, nós somos os ignorantes também. E estamos todos aqui para aprendermos uns com os outros, obviamente. Um sabe mais do que outro e pode me ensinar alguma coisa à minha. Aí é que o relacionamento é que é importante, não é? E é difícil, não é? Mas não vamos começar já, mas é difícil. Não é nada difícil. Não é difícil. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. Todos nós temos espelhos em casa. Exatamente, não é? E se estudarmos e quanto mais autoconhecimento tivermos, mais Melhor. autoestima vamos ter. Vamos ter. Esses Mais- autoestudos. Mais fácil Bem, vai é ser connosco. depois dar com o outro, Exatamente. não é? A sociedade equilibrada deve funcionar como uma orquestra afinada executando especial obra sinfónica, na qual predomina a harmonia dos movimentos e das notas musicais sobre a regência feliz do ideal que proporciona alegria e paz. E para que isso seja logrado, o amor desempenha um papel essencial, especial, o de conseguir superar as dificuldades naturais da fase inicial de identificação. Ou seja, nós ainda, como espíritos, ainda estamos na infância, não é? E nós ainda estamos a despertar aquilo, a nos identificarmos a nós e a identificar o outro também, não é? Nós ainda estamos neste acordar que ela refere aqui, não é? O ponto inicial de identificação. Parece que estamos agora a chegar ao planeta. Não é verdade, mas parece que estamos a despertar para estas situações, não é? E o que é essencial? É haver amor. E é este o nosso legado para este ano. Vamos procurar amar mais. Fica aqui combinado? É simples. Vamos procurar amar mais.